Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Saudação mais uma vez especialíssima a todos vocês que rezam conosco desta casa de Nossa Senhora, que é também a nossa casa. Aqui, quando nos reunimos neste santuário, temos a oportunidade de encontrar inúmeras belezas. A beleza da arquitetura, a beleza de Deus que foi tão delicado tecendo cada uma dessas montanhas, da fauna, da flora. Tudo aqui nos leva a encher o nosso coração de paz. É um lugar de contemplação, de restauração. E uma beleza singular é aquela que se encontra simbolizada no olhar daquela senhora, a Senhora da Piedade. Este olhar compassivo, terno, daquela que tem nos seus braços o Filho, nossa salvação, é um olhar que sempre nos aproxima de Deus. É de fato um território de muitas graças, ganha-se sempre vindo a este lugar. E uma saudação dirigida também aos que nos acompanham das suas casas, os que rezam conosco, os que fazem da sua casa, do seu trabalho, uma extensão deste santuário. De modo especial a todos os que contribuem para a manutenção desta casa de clemência e de bondade, através da família dos devotos. Muito obrigado pela sua aposta na evangelização. Precisamos aumentar esta família, nos ajudem a divulgar, para que sejam mais os participantes desta obra tão bela, desta obra que vem do coração de Deus e que conta com o auxílio de Nossa Senhora da Piedade. Nosso muito obrigado. Nós iniciamos na liturgia de hoje a leitura do livro da sabedoria. A sabedoria é uma palavra importantíssima na Escritura, porque toda a Escritura, em cada uma das suas partes e da sua narrativa, fala da sabedoria. Sabedoria que é, antes de tudo, um dom de Deus. A sabedoria, como diz este mesmo livro, em uma outra de suas passagens, que estava com Deus ao criar o universo. Nós poderíamos dizer assim: quando a gente vai construir uma casa, a gente já começa olhando para o terreno a imaginar: aqui será a cozinha, aqui será a sala, aqui será o lugar de receber as minhas amigas. A sabedoria, então, é este plano de Deus, né? Quando Deus estava pensando em criar cada uma dessas coisas, destas coisas belas que nós vemos contemplando este santuário, o céu, as montanhas, a beleza dos animais e cada um de nós, homens e mulheres, o que norteia o grande plano de Deus, o mapa da sua construção é a sabedoria. De modo que tudo, nós, seres humanos, toda a criação é um reflexo desta sabedoria de Deus, porque esta sabedoria de Deus é o rascunho ou é a inspiração na qual Deus se baseia para fazer tudo aquilo que existe. Tudo deve ser um reflexo da sabedoria de Deus. Cada coisa criada deve trazer à luz a sabedoria de Deus. A sabedoria, portanto, que é dom de Deus, ela é mais do que um conhecimento. É mais do que um conhecimento. Nós podemos, quando frequentamos a faculdade ou quando frequentamos uma escola, adquirir conhecimento. Mas diz o apóstolo Paulo, conhecimento não raro incha,
para que a gente diga que sabe mais do que os outros, que tem uma graduação melhor do que os outros, e até pode nos fazer orgulhosos, cheios de nós mesmos. A sabedoria, não. A sabedoria é simples, é pacífica, é discreta, é conciliadora, como diz a própria Escritura, porque ela é um dom que emana do coração do próprio Deus. Esta sabedoria de que fala a Escritura é a sabedoria que nós recebemos de Deus e que nos faz ser dóceis à sua instrução. A sabedoria que vem de Deus nos instrui para saber como nos comportar, para saber o que dizer. É preciso todos os dias que a gente abra os ouvidos e, sobretudo, a alma para nos deixarmos seduzir pela sabedoria de Deus. A sabedoria, por exemplo, irá nos dar um outro olhar diante dos outros, um outro olhar diante de nós mesmos. Um coração que não for preenchido por esta sabedoria será o coração de alguém perdido. Quando a gente não é visitado pela sabedoria de Deus, a gente não sabe o que dizer e quando dizer. Às vezes, tendo até algumas razões, perdemos a razão porque dizemos na hora errada. Dizemos a partir das nossas impressões, das nossas expectativas e do nosso julgamento. Mas quando somos visitados pela sabedoria de Deus, é Ele quem nos instrui para que o nosso dizer não seja só nosso, mas seja o dizer de Deus. A sabedoria de Deus significa deixar-se ensinar por Deus para que Ele nos conduza pelos seus caminhos. Nós temos muitos caminhos. A gente tem que ir numa direção, tem que ir na outra, liga lá, clica lá no Waze e coloca um endereço para chegar em algum destino, mas, sobretudo, o caminho no qual nós devemos nos encaminhar é o caminho que é Deus, é o caminho que é o próprio Cristo. Porque este caminho é uma direção certa para a felicidade, porque neste caminho nós não nos perdemos, porque nos outros caminhos nós podemos nos perder. Quantas escolhas nós fazemos e depois descobrimos que eram escolhas equivocadas? Quantos caminhos que no primeiro momento a gente imaginava que iam trazer ao nosso coração paz, felicidade e nos trazem confusão, nos fazem nos perder. O caminho que é a sabedoria de Deus é um caminho no qual a gente sempre se encontra, sempre acerta, e é um caminho no qual nós encontramos a felicidade e a realização. Deixar-se tocar pela sabedoria de Deus e envolver por ela significa também poder estar envolto por Deus. Porque quando somos dóceis à sabedoria de Deus, quando nós somos invadidos pela sabedoria de Deus, nós temos certeza de que o olhar dele sempre nos acompanha. Esta é a alegria do sábio, porque o ímpio, como diz esta leitura, está perdido, é insensato, confunde-se. E nós, quando abandonamos a sabedoria, nos tornamos ansiosos, porque é a gente que tem que dar conta, a gente que tem que fazer, depende só de nós. Mas quando encontramos a riqueza desta sabedoria, que vale mais do que qualquer tesouro, nosso coração pode estar em paz, porque é Deus quem nos instrui, é Deus quem nos conduz, é Ele quem cuida de nós, e nós podemos lançar nele todas as nossas preocupações, porque Ele, com a sua sabedoria, esta sabedoria que é o grande plano diretor do universo, vai sempre nos colocar no lugar certo. Quem encontra a sabedoria de Deus pode repousar, pode deixar de ser ansioso, porque compreende aquilo que diz o apóstolo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se é Deus quem me instrui, se estou caminhando na direção de Deus e Ele cuida de mim, não tenho com o que me preocupar. Esta graça só pode ser dada quando nos deixamos experimentar por esta sabedoria que, repito, esta sabedoria que não é conhecimento, que não é coisa que se aprende no livro, mas é uma experiência, é uma sabedoria que é uma experiência. E no primeiro versículo da leitura que nós escutamos, disse que esta sabedoria confunde-se com a justiça. Há uma relação profunda entre sabedoria e justiça na Sagrada Escritura. Porque o que é justiça? Justiça é dar a alguém ou alguma coisa aquilo que lhe pertence. Dar aquilo que lhe pertence. Nós dizemos, tal pessoa é justa ou teve uma atitude justa, porque deveria fazer isso e fez aquilo.
Tal pessoa ser injusta significa que deveria ter ido nesta direção ou ter feito isso e fez uma outra coisa totalmente oposta. Amai a justiça. Quer dizer, é preciso que a gente seja mestre de dar aos outros, a nós mesmos e a Deus aquilo que lhes pertence, aquilo que nos pertence. Dar a si mesmo aquilo que lhe pertence significa ser sábio para interpretar os próprios tempos. Os tempos, os nossos limites, dos quais a gente foge e paga um preço terrível por isso. Saber do seu limite, saber da sua própria fraqueza, reconhecer os próprios medos, as próprias fragilidades. Sabedoria tem tudo a ver com isso. Porque às vezes nós queremos ser outra coisa, aparentar outra coisa e por isso padecemos. Não amamos o nosso lugar. Não aprendemos a estar em paz com o lugar e com as circunstâncias nas quais nós nos encontramos. Não é que a gente vai ser acomodado, mas é que a gente é capaz de perceber, quando encontra esta sabedoria, que nós sempre podemos ser uma semente em terra boa. E que, mesmo diante das dificuldades, nada pode nos impedir de florescer se formos sábios. Não raro os problemas maiores não são as circunstâncias externas. Não é só o chefe, não é só a vizinha, mas não raro o problema está dentro. Está dentro do coração que ainda não experimentou a sabedoria e, por isso, as dificuldades externas levam este coração a se perder, a se afligir, a se desesperar. Sabedoria tem a ver com justiça, dar a nós mesmos aquilo que nos pertence, ser capaz de respeitar os nossos tempos, não viver mendigando fora aquilo que nós podemos encontrar dentro. Sabedoria significa ser justo com Deus. Ser justo com Deus. Fomos feitos para Deus. É preciso que durante o dia a gente tenha tempo para estar com Deus. É preciso que a gente arrisque-se a fazer a vontade de Deus. Que cada dia a gente se pergunte onde se cumpre o querer de Deus na minha vida. Sabedoria é isso. Porque, na verdade, a gente descobre que cumprir o querer de Deus significará trazer paz e felicidade ao nosso coração. Porque a sabedoria de Deus, antes de tudo, faz bem a nós, a nossa vida, traz paz e tranquilidade ao nosso coração. E a sabedoria e a justiça, na medida em que nós também nos preocupamos em dar aos outros aquilo que lhes é devido. Nós somos sábios quando sabemos ser gentis. Nós somos sábios quando sabemos escutar os outros. Nós somos sábios quando quem está conosco importa. Somos sábios quando conseguimos entender ali, nas dificuldades, nos atropelos e nas fragilidades dos outros e sabemos nos debruçar sobre esta pessoa. Isto é sabedoria, porque não raro a gente reclama que não está sendo visto, que não está sendo compreendido, mas não se arrisca a ver, a compreender, a encontrar. Um coração sábio percebe. A mãe, não é? Quando o filho chega dentro de casa, já bate o olho, pela pisada do pé, reconhece que alguma coisa não está certa. Isto é um coração sábio. Um coração sábio é um coração que está atento e prontamente coloca-se a dar a outra pessoa aquilo de que ela necessita. Um abraço, um bom dia, uma gentileza. Quer algo mais sagrado do que saber que ser gentil? Nós sabemos ser gentis se temos um coração revestido pela sabedoria. E continua insistindo esta leitura que aquele que vive da própria astúcia, aquele que pratica a injustiça, não é capaz de receber esta sabedoria. Porque se fomos feitos para a sabedoria e para a justiça, quando nós vamos na direção contrária, o nosso coração está virado do avesso. E ter o coração virado do avesso nos coloca a um passo de cometer perversidades. É isso que quer dizer, estar do avesso, o perverso, pelo verso. Quando a gente se põe a julgar os outros, quando nós fazemos o mal para os outros, quando a gente puxa o tapete dos outros, significa que o nosso coração foi abandonado pela sabedoria, estamos virados do avesso. Estamos virados do avesso. É preciso que o coração seja habitado por esta sabedoria, porque diz este texto, se nós somos insensatos e nos comportamos com injustiça, diz o versículo 5, o Espírito Santo de Deus, que é esta própria sabedoria, afasta-se de nós. Afasta-se de nós. Quando o nosso coração está pervertido
está virado do avesso, perde a capacidade de reconhecer, perde a capacidade de ser gentil, perde a capacidade de ser justo. O Espírito do Senhor, que é a própria sabedoria, afasta-se de nós, retrai-se. No versículo 6 desta primeira leitura, nos é dado conhecer que esta sabedoria, que impede o nosso coração de estar virado do avesso, de se perder, esta sabedoria é o próprio Espírito de Deus. E diz assim: o Espírito de Deus, o Espírito que esta sabedoria ama o ser humano. Que palavra bela, tão antiga, tão simples e tão nova, a palavra amor. A sabedoria que Deus quer dar aos nossos corações é uma sabedoria que é amor de Deus a cada um de nós, de Deus que quer ser amigo, nosso amigo. Compreendemos isso? Vemos que Deus insiste por cada um de nós, que Deus vai procurando-nos durante o dia, que Deus quer estar perto da gente, porque nós o rejeitamos pelos nossos avessos, pela nossa fraqueza, pela nossa falta de discernimento, mas Ele sempre nos procura. Esta sabedoria quer nos procurar, e às vezes ela nos procura e quer nos encontrar em situações difíceis, porque é nas situações difíceis que se forja o coração do sábio. E às vezes a gente, quando tem determinadas dificuldades, quer afastar-se e perde uma grande oportunidade de se transformar e de aprender e de fazer o coração aninhar esta sabedoria. Esta sabedoria que é o próprio Espírito, é uma sabedoria que é amiga dos seres humanos. Cada um de nós deve se ver todos os dias como sendo alguém de quem Deus quer ser amigo com a sua sabedoria. E a amizade tem a ver com o horizonte comum. A gente, quando é amigo de alguém, né? Quando a gente tem uma amiga, um amigo, a gente tem mais ou menos uma mesma visão de mundo, né? A gente vai querendo as mesmas coisas, a gente até assume as expressões de um amigo. A amizade tem a ver com gastar tempo, investir tempo. Quando nós gostamos de alguém, quando alguém é nosso amigo, a gente quer estar junto. Deve ser esse o nosso desejo também com Deus. Desejar estar junto do Senhor, ter o horizonte comum com o Senhor, querer fazer a vontade do Senhor. E como nós escutamos no Salmo 138, o Salmo do Sonda-me, de uma maneira bela, nos ajudando a entender como o Senhor quer estar próximo de nós. Nada do que nós somos, minhas irmãs e meus irmãos, nenhum dos nossos interesses, nenhum das nossas procuras, Deus não é indiferente a nada disso. O problema é que nós queremos ser quem somos longe de Deus, afastados de Deus, quando diz o Salmo, não. Os nossos pensamentos, a nossa vida, tudo deve ser penetrado pelo amor de Deus, pela amizade de Deus, pela sabedoria de Deus. E diz que quando nós temos uma amizade com Deus, no versículo 4, como é próprio de qualquer amizade, né? A gente, quando tem uma amiga, a gente só dá uma olhadinha para o lado, a amiga ou o amigo já entende exatamente onde é que a gente quer chegar. Diz o Salmo 138, que também acontece assim, com quem se deixa envolver por Deus. Antes que a palavra chegue à minha língua, o Senhor já me conhece. Deixemos-nos ver por Deus, este nosso amigo, que é mais íntimo do que nós mesmos, é mais amante do que qualquer amante em nós mesmos, que está no mais profundo do nosso coração, que nos sonda, que sabe das nossas dificuldades, mas que nós às vezes teimamos em deixar que não nos alcance e não nos veja. Esta amizade do Senhor que quer morar em nosso coração. E aqui me lembro do Evangelho de João, no capítulo 15, onde Cristo se dirige aos discípulos como se dirige a nós nesta tarde. Já não vos chamo servos. Nós somos mais do que servos de Deus. Porque pensando que somos servos, a gente pode imaginar assim, Deus está pedindo para eu me comportar de tal maneira, está pedindo para eu fazer tal coisa, porque Ele não sabe o que eu vivo. Porque Ele não sabe o que eu passo na minha casa, não sabe o que eu passo no meu casamento, não sabe as dificuldades que eu enfrento, não sabe o que é o meu emprego. E diz o Cristo a cada um de nós, não é um amor de servo, não é sobre serviço simplesmente, eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer o que o Pai me revelou.
Deus quer ser nosso amigo, seu amigo, meu amigo, e nos dar a conhecer os mistérios do seu coração. Mas para isso, repito, é preciso que a gente deixe ter intimidade com o Senhor. Porque se for para buscá-lo só nos momentos difíceis, a gente não é capaz de escutar a voz dele. Se a gente busca Deus só quando as coisas se desajustam, ele vai até tentar falar conosco, mas nós não sabemos escutar a voz deste amigo, portanto, a gente vai ter dificuldade de interpretar os seus sinais. O Senhor quer ser nosso amigo, nos chama de amigos, como diz no Evangelho de João. Chamo amigos porque vos dei a conhecer aquilo que o Pai me revelou, porque é próprio do amigo e da amiga revelar as confidências do seu coração. Cristo quer ter no nosso coração, no seu coração, um coração de confidente, onde nós temos liberdade para dizer para Ele. Quer dizer, quando nós somos amigos de Deus, nem a morte nos desespera, porque a gente pode dizer para Ele, olha, estou sentindo falta de alguém que eu amava, está difícil essa enfermidade, está difícil essa falta de emprego, mas podemos dizer a Ele, porque é nosso amigo, e como é nosso amigo, nós não tememos dizer a Ele, porque sabemos que Ele nos escuta. E Ele também pode dizer coisas a nós, revelar coisas a nós, nos preencher com a sua palavra, com seu consolo. E a confidência mais íntima do coração de Deus, que é nosso amigo, o segredo mais íntimo do coração de Deus, como diz São Vicente de Paulo, é a misericórdia. São Vicente de Paulo dizia, a misericórdia é o segredo mais íntimo do coração de Deus. E o que isso significa e que nos ajuda a fechar esta reflexão de hoje à luz do que foi dito no Evangelho? Que alguém que se faz morada da sabedoria de Deus é capaz de ter um coração de misericórdia. Um coração de misericórdia, inclusive, para perdoar as falhas uns dos outros. Nós somos tão necessitados do perdão, porque pelo nosso ego, pela nossa fraqueza, não raro nós olhamos para quem nos ofendeu com um olhar de julgamento, impedindo a esta pessoa de voltar atrás, de nos apresentar uma outra versão de si, de não ser refém da falha que cometeu. Mas se nós somos amigos de Deus, íntimos de Deus, adentramos no coração de Deus, nós percebemos este segredo da sua misericórdia. Este segredo da sua misericórdia. Como diz o Cristo, olha, se o teu irmão vem a ti tendo cometido um pecado e pedindo-lhe perdão, perdoa-lhe. Por quê? E só será capaz de fazer isso quem encontrou este segredo da misericórdia, porque todos nós somos falhos. Temos que ser misericordiosos uns dos outros, porque estamos todos no mesmo barco. Todos somos calo no sapato de alguém, todos somos espinho na vida de alguém, por isso devemos nos arriscar a ser misericordiosos. Este segredo íntimo do coração de Deus nos ajuda quando alguém nos ofende, a não colocar um lugar de honra na nossa memória para a ofensa do outro, quer dizer, libertar-se. Se o outro fez alguma coisa que me desgostou e não está em vias de se arrepender e não dá sinais de que quer mudar, é meu dever dar-lhe o perdão para dizer, eu não estou preso à sua falha, ao seu limite, e não vou dar dentro do meu coração um lugar de honra para a falha que você cometeu. Quer dizer, é ter a capacidade de perceber que nós não devemos estar presos aos limites dos outros e nem permitir que as fraquezas dos outros nos roubem a nossa paz. Porque a nossa paz é a sabedoria do nosso Deus. Porque a nossa paz é a sabedoria do nosso Deus. Um coração que experimenta a misericórdia que é a sabedoria do próprio Deus, será capaz de olhar para si sempre com um olhar de cura. Porque não raro o que nos leva a ter dificuldade de perdoar os outros é porque a gente não é capaz de assumir que as falhas dos outros ecoam a nossa. Um segredo, lá onde alguém estiver te angustiando e for difícil perdoar, se pergunte, o que é que essa pessoa provocou em mim? Porque certamente nessa ofensa, nessa dificuldade de perdoar, há alguma coisa que deve ser aprendida sobre você. É porque as falhas dos outros nos solicitam. E quando elas vão naquele lugar dentro da nossa alma que não está bem trabalhado, aí é que fica difícil de perdoar. Quer dizer, ecoou, despertou algo em mim. Arrisque-se a ser visitado pela sabedoria de Deus e restaure este lugar, porque restaurando este lugar será mais fácil perdoar. Peço a cada um de nós
a graça pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, de experimentar esta sabedoria, que esta sabedoria more em nossos corações, esta sabedoria que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo, que nos quer dar hoje os seus sentimentos, a sua paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos as nossas preces.